Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nildinha de cabelinho novo, cor nova mais uma vez. Não faz muito tempo eu mudei a cor, agora mudei de novo pela primeira vez em mais de 5 anos em Portugal. Mudei, né, o corte de cabelo pela primeira vez, já estava enjoada da minha cara com aquele cabelo e agora eu conheci uma pessoa que me passou muita confiança e eu deixei ele cortar, fazer a raiz, mudar a cor, fazer do jeito que ele queria. Deixei nas mãos dele, confiei, não dei nem opinião, deixei fazer e gostei do resultado. Não estava errada com relação ao meu feeling, a minha intuição com relação a ele, né? Mas hoje nós vamos falar sobre morar longe das cidades, morar afastado, morar na zona rural, as vantagens, as desvantagens, porque ainda eu vejo muita gente fala para mim que queria morar na roça, num lugar onde tem bastante planta, bastante mato, que gosta de capinar, que gosta de natureza, que gosta de capinar mesmo, dessa vida rural mesmo, da roça, tá? Eu nunca trabalhei na roça, né? Mas eu sei porque minha mãe trabalhou quando eu era pequena. Eu lembro da minha mãe que ela ia para a roça, ela ia catar lenha para queimar no fogão de lenha. Eu tenho uma grande noção e eu não vivi essa experiência, mas eu aprendo com a experiência de outras pessoas, né? Porque eu leio muito, eu pesquiso muito, então eu vejo muita experiência de outras pessoas e utilizo essas experiências para minha vida também, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos. Tem gente que precisa apanhar para aprender alguma coisa, né? Tem gente que você dá um conselho, a pessoa não aceita seu conselho, ela ignora, né? Daí ela vai, faz aquilo que você falou e quebra a cara, daí ela aprende. Tem gente que precisa quebrar a cara para aprender, né? E tem gente que aprende com a experiência de outros. Eu sou muito de aprender com a experiência de outros, tá? Experiência dos outros, leitura, pesquisa, eu pesquiso tudo que eu quero, eu vou pesquisar para não quebrar a cara e para não depender também de opinião dos outros. As vantagens de você morar numa zona rural, numa zona assim bem afastada, é que você vai pagar um custo bem baixo realmente no arrendamento, na sua moradia, vai ser um custo bem baixo. Você provavelmente vai conhecer a vizinhança, se tiver, né? Porque tem lugar que é bem isolado, eu sei porque eu andei em algumas regiões de Portugal e eu via muitas vezes uma casa assim, dependendo de onde eu estava, ou da aldeia, né? Uma casa bem longe da outra e eu me imaginava morando naquele lugar, né? Nossa, eu não moraria assim tão isolado, porque às vezes tem uma casa ali isolada, com muito verde, muita planta para você plantar, para você colher, para você cuidar do jardim, né? Ou do bosque, né? De frutas, que quer que seja, né? Mas assim, tem zonas que são muito isoladas, que você quase não vê gente. E claro, o pouco que deve ter de gente, de habitantes nessas aldeias, nesses lugares, um deve conhecer o outro, né? É uma vantagem? Se você tiver alguém para conhecer, para conversar, para bater papo, é uma vantagem, claro. A cidade grande você pode morar num prédio de 10 andares e não conhecer ninguém. Muitas vezes é só bom dia e olhe lá, e nem conhece, nem não faz amizade, nada, né? Mas nesses lugares assim, interior, geralmente as pessoas são mais abertas para conversar, são mais assim, tem mais tempo, né? Gostam porque não tem nada para fazer, né? Então, quando encontra alguém, gosta de bater papo, de conversar. Outra coisa eu acredito, né? A segurança, né? Porque cidade grande, quanto maior, menos segurança, né? Capitais grandes, por exemplo, né? Que vem gente de todo lado, você muitas vezes não sabe com quem você está falando, você não sabe a índole, né, das pessoas que você está conversando, a segurança vai diminuindo quanto mais gente tem, quanto mais imigrantes, quanto mais diferenças de nacionalidades, então vai comprometendo também a segurança nas cidades grandes. Se você está num lugar afastado, raramente você vai ver esses imigrantes, pessoas assim, tanta gente que você viria na cidade grande, né?
E outra vantagem é que é tudo mais barato também nessas aldeias, nessas zonas, zona rural, né? Às vezes tem um mercadinho ali familiar, um mercadinho longe do outro, e você vai lá, o preço vai ser bem mais barato do que você comprar numa cidade grande, nesses mercados grandes. Outra vantagem também é que você pode consumir muita coisa do seu próprio terreno, né? Se você mora num lugar assim, você pode plantar verdura, plantar frutas, né? E você pode se alimentar do seu próprio bosque, sua própria horta, né? E maravilhoso, né? Comer orgânico, criar galinha, ovos fresquinhos. Então tem esse lado, né? Que é maravilhoso também, né? Eu acredito que o custo de vida, né, em geral, não só arrendamento, mas para você comer, para tudo é mais barato, né? Agora tem o outro lado, que é preocupante também, né? Você está numa distância da cidade maior, que você precisa de transporte público. Muitas dessas zonas afastadas não tem transporte público, e quando tem é bastante restrito, às vezes passa uma vez por dia, às vezes passa duas vezes, uma vez de manhã, outra vez à tarde, às vezes é um só, se você perdeu aquele já não tem mais, é só no dia seguinte. Então vamos supor que você precisa de ir para o hospital, aconteceu alguma coisa, você precisa de ir para o hospital. Como que você vai, dependendo da distância, se você não tem transporte público, né? Então, o ideal é ter um carro, porque você não pode depender do transporte público se não tiver, caso aconteça alguma coisa, né? Se você quer fazer compra também, por mais que você consuma lá do seu bosque, da sua horta, você vai fazer compras, né? Compras básicas, né? Aquela compra que nós consumimos, que não dá para plantar, né? Então você vai fazer compra, você vai precisar de um carro, ou não, ou uma moto, alguma coisa você vai precisar, né? Porque às vezes é longe, como que você vai andando até lá? Você tem que se preocupar com tudo isso. Se tem como você ir até esse mercado, se tem farmácia, se você tem criança, se tem escola perto, se tem o mais importante, o emprego. Porque se você é uma família e você precisa trabalhar, precisa ter criança, ou você depende de ter um salário para você pagar todas as suas despesas, apesar de ser um custo de vida bem mais baixo, você precisa ter um emprego, né? A cidade mais próxima dessa aldeia onde você vai morar, lá tem emprego? O que você está disposto a fazer? Qual é o seu trabalho? Do que você está disposto a fazer como trabalho para você ganhar, para você poder pagar todas as suas despesas? Nesta cidade mais próxima, tem emprego? Você vai conseguir emprego, vai conseguir o seu salário, o seu orçamento está dentro, dá para você pagar tudo com o seu salário. O mais importante é isso, porque não adianta ter um custo de vida baixo, arrendamento baixo, e você não tem emprego, porque se você não tem com o que pagar, quer dizer, tá no negativo, né? Não adianta você ter custo baixo e não ter para pagar, é dívida, você está devendo, não dá, né? A conta não fecha. Então, o principal é arrumar um emprego, né? E muitas vezes você tem que pôr na balança para ver o que vale mais a pena. Você morar mais no centro, mais perto e pagar um pouco mais caro, ou pagar bem menos e mais longe? Porque se você mora no centro ou mais perto e tem um emprego, você vai pagar mais caro, mas você não vai precisar de carro, você não vai depender, né, de transporte público. Muitas vezes o custo fica elas por elas, entendeu? Se você está morando afastado, você precisa de carro, tem o custo do carro. Se você está morando mais perto da cidade, você não tem custo com carro, dependendo onde você vai morar, se você não quer ou não tem condições de comprar o carro, mas você não precisa ter carro porque você tem toda a estrutura ali, você tem hospital, você tem farmácia, você tem supermercado, você tem seu emprego. Então é muito importante, não pode ignorar isso daí, não pode ignorar, tá? Você achou uma casinha lá, 200 euros, vou morar lá na casa do chapéu, né? Aí chega lá, você não tem emprego, não tem nada, e aí, o que você vai fazer com a casa? Você vai comer a casa?
não dá para você comer a casa, você vai ter que pagar a casa de qualquer jeito você vai precisar de dinheiro, não vai? Então, tem que ver tudo isso, tá? Se tem emprego, se tem condições de chegar até o emprego, se tem transporte, se não tem, se você vai comprar seu carro, se o dinheiro vai dar para você pagar o carro, a despesa do carro mais a casa. Então, não é tão simples quanto parece. Muitas vezes por falta de experiência, falta de noção, né? Só vê o preço do arrendamento e esquece do restante. Já vi casos, youtubers, né, falando para morar em cidade afastada, que mora, mas tem que ver se esse youtuber, se ele tá falando tudo, tá? Ele mora lá, mas ele tem carro. Tem uns que nem falam que tem carro, né? Que só mora lá, que paga barato e que é maravilhoso morar lá, não é assim? Tem que ver. Se ele falar que mora numa zona afastada, ele tem que falar também que ele tem carro, que ele tem gastos com o carro, quanto que ele gasta por mês. Não vai nessa de ouvir só o valor do arrendamento e que é maravilhoso e que é perfeito. Não é, tá? Porque a vida, na prática, nós sabemos que nada é fácil, né? Nós sabemos que tudo, você só não paga para respirar de hoje em dia. Por enquanto, né? Você só não paga para respirar, mas você paga água, você paga energia, você paga comida, você paga tudo, né? Pode ser que num lugar desse você não paga água, vai ver que tem um poço, uma mina, mas tem as necessidades, aquelas necessidades. Caso aconteça alguma coisa, você tá lá sozinho, naquele fim de mundo, como é que você vai se virar? Tá? Se você passa mal, se você tá sozinho, como que você vai fazer para chegar até um hospital? Como que você vai fazer para fazer suas compras? Se tem criança, como você vai fazer para levar a criança para a escola? Como que você vai fazer para arrumar um emprego? Tá? Não acreditem em tudo que vocês escutam e tudo que vocês veem, tá bom? Porque tem muita gente confiável, mas tem muita gente que não dá para confiar nem um pouquinho, tá? Tem muita gente que fala o que você quer ouvir, porque tem gente que não quer ouvir a verdade também, né? Tem muita gente que você fala o que é e a pessoa não aceita, porque não é aquilo que ela estava esperando ouvir, ela está querendo ouvir que é tudo maravilhoso para ela poder vir, realizar o sonho dela. Então, muita gente fala o que você quer ouvir, mas numa dessa você pode entrar numa fria, né? Acreditar, aí chega aqui em Portugal, essa pessoa não vai te ajudar, vai? Não, né? Muitos até falam que ajuda e não ajuda nada, né? Desaparece, né? Assim. Então, não conta com ninguém, não conta com amigos, não conta com ninguém para te ajudar, conta com você mesmo e com Deus. Cada um para si, Deus para todos. Geralmente é assim, tá? Geralmente as pessoas falam, vem, conta só coisas boas e a pessoa chega aqui e fica sofrendo e não tem ninguém para ajudar, tá? Então, pensa bem nesses conceitos que eu falei, em morar afastado e morar próximo. Eu sempre vou ser a favor de morar próximo da cidade, nunca afastado, nunca mais de 2 km, de 2 quilômetros, tá? Seja qualquer cidade que você pega, do interior, do sul, pode ser qualquer cidade pequena, bem pequena, por exemplo, você vai morar em Guimarães, que é uma cidade linda, 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 que eu amo, nem acho que eu podia achar ela grande, Guimarães, tem muita coisa. Guimarães não é, eu nem considero uma cidade pequena, tá? Mas vamos supor que você vai morar, fala, vou morar afastado de Guimarães, vai. Mas afastado, tipo assim, na minha opinião, tá? Também não sou a dona da verdade, mas na minha opinião, até uns 3 quilômetros. A não ser que você tenha um bom orçamento, para você ter seu carro, aí você mora onde você quiser, porque quando você tem dinheiro, você tem liberdade, né? Você tem dinheiro, você tem liberdade. Então, se você tem dinheiro, se você tem outras rendas, eu tô falando para aquelas pessoas que dependem do salário aqui de Portugal.
tá? Depende do salário, então não pega distância. Se você não tem como comprar carro, nada, não pega mais que 3 quilômetros, que é para você poder andar tranquilo. Caso precise andar, você vai tranquilo. Perdeu o transporte público, você vai andando. Não corra esse risco, tá? Agora, se você tem dinheiro, como eu falei, você pode morar bem, afastado, e ter um carro e ir para lá para cá. O dinheiro dá liberdade, né? Quem tem dinheiro tem mais opções, tem mais liberdade, e pode escolher coisas diferentes, né? Pode querer morar afastado e sempre que precisar do carro, o carro tá ali. Agora, se você não tem condições, você não tem opção também, você tá ali, você é refém daquela situação, é isso. Se você não tem dinheiro, você é refém daquela situação. Então, pensar primeiramente no seu trabalho, no seu emprego, tá? E em tudo que eu falei em termos de estrutura local. Bom, gente, era isso. Não vou me estender muito, né? Acho que ficou bem explicado aqui. Eu espero que esse vídeo seja útil. Quem não concorda comigo pode escrever aí também, porque pode ter muita gente que prefere, que acha maravilhoso morar em lugar assim. Escreva aí, por favor, vamos trocar experiência, porque eu aprendo muito com vocês também, tá? Não sou a dona da verdade, eu falo pela minha experiência, pelo meu ponto de vista, como eu sou, como eu faria, o que eu acho, a minha opinião, tá? Mas ninguém é obrigado a concordar comigo, então pode colocar aí a sua opinião, se acha que eu tô certa, acha que eu tô errada, troca experiência, tá bom? Quero muito ler os comentários de vocês e vou responder um a um. Me siga no Instagram, é o @NildaLourencoOficial. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.